O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram a Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Bem-aventurado de nós, caríssimos irmãos e irmãs, que nesta manhã, continuando o Evangelho de ontem, nos alimentamos ainda da Palavra de Deus. Talvez antes de tomar o café da manhã, nos alimentamos com a Palavra de Jesus e daqui a pouco também com o corpo de Jesus, com a Eucaristia. Bem-aventurado de nós. Lembramos a conclusão da primeira leitura desta missa: "Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus." É muito bem este augúrio, esta programação de Deus a nosso respeito, de sermos o povo dele, querido, que pertence a Ele, propriedade dele, amado por Ele e providenciado de tudo que precisa por Ele. E Ele será o nosso Deus. Respondamos com a mesma moeda, dizemos. Como Deus demonstra
tanto carinho para conosco, que todos somos batizados e batizadas, filhos e filhas dele, nós também respondamos a este amor dizendo, mas nós também gostamos, caprichamos, para que, ó Deus, Tu és o nosso Deus. Não vamos colocar outro Deus em competição, nada de idolatria. Qualquer outro ser colocado em lugar de Deus, ou no primeiro lugar, e Deus no segundo ou último lugar, nós caímos na idolatria. Não queremos isto. Declaramos, Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo. Este carinho que Deus se demonstra desde o Antigo Testamento, o demonstra Jesus. E o Evangelho de hoje, como aquele de ontem, é muito rico de ensinamentos para nós, de que nós temos de aproveitar sempre. Nós lembramos que ontem Jesus, depois da notícia da morte de João Batista, triste, angustiado, quis se retirar sozinho, mas que nada. A multidão foi tanta que Jesus ficou o dia todo ensinando, curando doentes, isto é, assistindo, se prodigando generosamente ao povo. Tanto que na tardinha, o povo já cansado, que tinha chegado lá a pé, o que comia? Passando fome. E Jesus providenciou com a multiplicação dos pães. Quantas horas se passaram, não sabemos. Para dar fome, dar pão a famintos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, claro que precisava bastante tempo, quizá que cansaço de Jesus multiplicando os pães e os peixes, e os apóstolos distribuindo, até recolher 12 cestos de pedaços. Depois disto, eis como se diferencia a vida de Jesus com a nossa. Jesus manda os apóstolos, diz o Evangelho de hoje, para com o barco ir na outra margem do lago. E ele, em lugar de descansar, se retirou rezando. Nunca Jesus renunciava à oração. Precisava? Claro que não. Mas como homem, ele nos dá um ensinamento maravilhoso. As atividades do dia, os compromissos do dia não são suficientes para nos dispensar da oração, do encontro com Deus, com o Pai. Não como obrigação. Este é o nosso vício. Achamos que a missa, a oração, as práticas de piedade seja uma imposição, uma obrigação. Fazemos porque somos constrangidos para não ir para o inferno. Não é assim. Mas é uma necessidade, uma graça, um privilégio. Deveríamos sentir um anseio em nós de nos encontrarmos com Deus que nos ama, para passarmos horas, se for necessário, em diálogo com Deus. Esta é a oração verdadeira. E Jesus nos dá belíssimo exemplo. À notinha, até 3 horas de madrugada, Jesus ficou rezando. E depois ele se apercebeu que a tempestade no lago estava ameaçando o barco com os 12 apóstolos dentro. Jesus foi ao encontro deles, andando sobre o mar. Ele é o dono do mundo, para ele andar acima do mar, ou andar acima de uma avenida bem asfaltadinha, é a mesma coisa. E os apóstolos, assustados, até que enfim reconhecem a Jesus. E Pedro, em nome dos outros, se és tu, me mande vir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Um pouco por curiosidade, coitado de Pedro. Ele também experimentar como é caminhar acima do mar, acima da água. E Jesus permite a ele de fazer isto. Mas
a confianza di Pedro, apesar deste diálogo maravilhoso com Jesus. Pedro é uma criatura humana, não é Jesus. A fraqueza dele trai a Pedro, começa a afundar. Mas Jesus é sempre o grande amigão, lhe estende a mão: levante, homem de pouca fé. Eu o reconduzo no barco e todo mundo fica espantado. É claro que depois do milagre de matar a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e depois deste milagre da tempestade que improvisamente se acalma e que salva Pedro, que estava afundando, não tem outra conclusão. Jesus, não temos dúvida agora, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esta profissão de fé, esta conclusão verdadeira, a confiança em Jesus como Filho de Deus. Quando nós somos convencidos, mas com convicção profunda, que Ele, além de ser homem, é o Filho de Deus, o Criador do Universo, que se tornou nosso Redentor, aí a nossa vida deve mudar. A confiança nele deve ser sem fim, totalmente confiante nele, a quem nada é impossível. Este barco que ameaça de afundar é a imagem da igreja, ou da nossa família, ou da nossa vida particular, sempre atormentada pelas tempestades da vida, dificuldades, provações, tentações, etc. Mas quando há Jesus no nosso lado, tudo de pior pode nos ameaçar, mas Jesus está aí. Ele é o dono de tudo. Basta um olhar dele, uma palavrinha dele, calma, e a tempestade desaparece. Uma imagem, um ensinamento belíssimo, simbolicamente, mas que na realidade acontece para a igreja. Quantas tempestades a igreja enfrentou nestes 2.000 anos de história? Inúmeras. E justamente nós podemos responder o que o cardeal Gonçalves respondeu ao grande Napoleão, que se tinha prefixado de apagar a igreja, eliminá-la. Acabou-se. Tirou o Papa, colocou na prisão, eliminou todos os ordens religiosos, fechou todo o seminário, quis apagar, destruir a igreja. E o cardeal lhe disse só: Majestade, se nós que somos clero escandaloso, até agora não conseguimos destruir a igreja, o Senhor não vai conseguir de jeito nenhum. Nem as portas do inferno, recomendou Jesus, podem fazer algo de mal contra a igreja. Esta é a história da igreja que está ancorada na força da presença de Jesus. E esta é a história da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa família. Se nós conservamos esta mesma fé que Jesus nos recomendou, somos homens e mulheres de pouca fé, reconhecemos, somos criaturas fragilíssimas, mas nós queremos declarar em todo momento a fé em Jesus. Quando parece que o barco da nossa vida, da nossa família, da nossa paróquia, do nosso grupo ou comunidade estiver afundando, lembremos, Jesus nos salve. E isso significa Deus nos salva, salvação. Esta é a conclusão deste belíssimo Evangelho de hoje. E, estando que nós estamos no mês de agosto dedicado às vocações,
não nos deixemos vencer pelo pessimismo quando enxergamos fragilidades até escandalosas, assustadoras, na nossa comunidade, ou na paróquia, ou no grupo, na nossa família. Não percamos a tranquilidade. Confiemos, Jesus não nos abandona. Voltou para o céu, mas garantiu: estarei convosco até o fim do mundo, como está acontecendo. Que a presença de Jesus, reconhecida pela nossa fé inquebrantável, alimentado pelo sacramento, a oração e pela Eucaristia, seja o segredo para nós ficarmos firmes e perseverantes. E rezemos, portanto, por estes apóstolos que Jesus, sabendo que são frágeis, pecadores, coitados, com todas limitações humanas, mas neles Jesus confiou o barco da igreja. Rezemos pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa, por todos aqueles que são responsáveis desta igreja, para que eles não percam a visão da presença de Jesus e a confiança nele. E conduz este barco, apesar das tempestades, perseguições, incompreensões e defeções, sempre tranquilos, olhando o rosto de Jesus, que estende a mão para nos levantar sempre e nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Para com Pedro e os apóstolos, continuamente repetindo: Jesus, reconhecemos verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.